A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 82, Gálatas, a Carta da Liberdade. Autor da revista é o pastor Eliseu Gomes da Rocha. E nossa sincera gratidão a esse querido pastor. O pastor tem 29 anos de ministério da palavra, casado com Gilvane Rocha, pai de Samara Rocha e pastor Mateus Rocha. Sua nora Eduardo Eliotti Rocha, pastor presidente da Segunda Igreja Batista em Gramacho, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Desde já nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor, né? Irmãos, nós vamos estudar a quarta lição esta semana, né? Então estamos estudando a Carta da Liberdade de Gálatas, né? A lição dessa semana ela tem como título Justificação pela Fé. E o texto base é Gálatas 2, 15 e 21. O objetivo dessa lição nós vamos aprender sobre a importância da justificação, a graça salvadora. Vai entender que não precisamos de nenhum sacrifício, né? Ou ritual religioso para alcançar a salvação em Cristo. E que o ato do Filho de Deus foi voluntário e suficiente. Então nós sabemos que não precisa ter mais outra obra, né, para ser realizado, porque o próprio Jesus já fez. Nós estaremos orando nessa hora, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer você aí que tem colaborado conosco, se inscrevendo no canal e nos apoiando também. Eu agradeço de coração todos aqueles que têm feito isso espontaneamente, né? E têm permanecido com a gente e que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, nesta hora queremos te agradecer por mais uma videoaula, Senhor, e que o Senhor tenha nos abençoado na escola bíblica digital, a escola bíblica dominical, né? Que na verdade nós fazemos sempre este vídeo, ó Deus, com o intuito de que nós possamos aprender cada dia mais da Tua Palavra, que os irmãos possam ser edificados com a Palavra e que ela venha, Senhor, tomar todos os espaços da nossa vida. É em nome de Jesus Cristo que eu te agradeço, te peço que o Senhor nos auxilie, nos capacite e nos dê a direção para fazer esse vídeo. Em nome de Jesus. Irmãos, então, justificação pela fé. Estaremos lendo o texto base proposto aqui pelo pastor, que está em Gálatas 2, 15 a 21. Nós somos judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu debalde. Ou entre parênteses, em vão, né? Então, irmãos, se nós ainda somos legalistas, né? Ou se procuramos ser legalistas,
nós fazemos com que este evangelho se torne em vão, porque Cristo veio nos trazer a liberdade pela fé, né? Pela fé em Jesus. Paulo redigiu a epístola, a carta, né, aos Gálatas, com o intuito de fortalecer aos crentes na região da Galácia. Então nós sabemos, irmãos, damos a entender que nessa região, né, que era uma região da Galácia, dos Gálatas, com certeza tinha mais de uma igreja, né? Não sabemos quanto, mas existia pelo menos umas 4 igrejas, mais ou menos, nessa região, incentivando-se a manter sólidos nos ensinamentos que havia recebido diretamente dos apóstolos, né? Então, para se manter firmes, sólidos, com clareza, com discernimento, né? Os ensinos do apóstolo. Ele enfatiza que através da fé em Cristo Jesus, os seres humanos são escolhidos, perdoados e justificados. Então, nós somos acolhidos, perdoados e justificados por Deus dos nossos pecados, né? O apóstolo compartilha as boas novas do evangelho com eles. Então, Paulo estava sempre trazendo a pregação do evangelho ao coração deles, né? Ressaltando que tanto judeus como gentios, ao se arrepender de seus pecados, reconhecerem sua natureza pecaminosa e crer na morte de Jesus na cruz, na eficácia do sangue derramado como expiação pelos seus pecados, seria perdoado e salvos através de Cristo. Então, irmão, nós somos salvos através do Senhor, da morte, da crucificação, do derramamento, da expiação, né, que foi feito ali dos nossos pecados. Era assim que se fazia no passado, né, quando se derramava o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro vivo, que é Jesus, foi derramado por nós e agora um único sacrifício vivo. Seria perdoado e salvos através de Cristo. Paulo transmitiu a mensagem de que a obra redentora realizada na cruz do Calvário, né, é imputada ao indivíduo mediante a fé. Então, quando nós passamos a crer na obra operosa, né, do Senhor, somos salvos, porque a fé nos liberta da lei e nos traz a condição de obedientes pela graça em Cristo, sendo suficiente, ressaltando no perdão dos pecados, na aceitação por parte de Deus. Então, quem nos perdoa, na verdade, é o nosso Deus maravilhoso. Primeiro ponto aqui, irmão, tem como texto, o versículo básico, está no 16, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, né, mas pela fé em Jesus Cristo. Somos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, nós sabemos que tudo que você puder fazer para ser salvo, né, seus méritos, seus esforços, não vai conseguir, mas só seremos salvos através da misericórdia de Jesus. O autor de Gálatas, o apóstolo Paulo. Então, Paulo é o autor dessa carta, né? Ao escrever a carta, tinha em mente ajudar os cristãos a permanecerem firmes no que havia aprendido com ele, na sã doutrina, né? No que tinha aprendido com o Senhor e com os apóstolos, porque os apóstolos aprenderam com Cristo, né? Ou seja, que o homem recebido, perdoado, regenerado, justificado pela fé em Jesus. Então, quando somos recebidos, né, e perdoado, e regenerado, justificado pela fé em Cristo, assim que nós somos salvos. Deus já havia feito tudo o que seria necessário para a salvação do homem, não sendo preciso nenhum acréscimo à obra redentora. Então, nós sabemos que não precisa ter acréscimo nenhum, porque Cristo é suficiente para nos libertar do pecado.
Todavia, assim como nos dias de hoje, pessoas acreditam que para alcançar a salvação ou perdão dos pecados é necessário algum sacrifício pessoal, né? Muitos acreditam. E como fazer na peregrinação pelas ruas da cidade, subir de joelhos, uma quantidade considerável de escada e etc. Sacrifícios vãos, né? Sacrifícios humanos que não agrada a Deus, na verdade, né? São sacrifícios tolos, né? Vamos dizer, essa passagem destaca como um marco crucial na compreensão da justificação pela fé, um princípio fundamental do cristianismo. Nós sabemos, irmão, que Deus opera milagres, né? Mas para a salvação em Cristo, é só pelo nome poderoso de Jesus que nos liberta. Paulo utiliza esse trecho para enfatizar que a salvação não é alcançada por meio de obra, mas sim pela fé em Cristo. Então, quando nós depositamos toda a nossa confiança em Jesus, no nosso Deus maior, né? No nosso Deus que nos salvou da cruz do pecado, né? Nos transportou para o seu reino de luz, nós somos salvos e libertos. O apóstolo declara enfaticamente: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É o versículo 16 que nós lemos, né? Então, quando você deposita a fé, né, no nosso Cristo, no Cristo ressurreto, você está dando um passo em direção à salvação pela fé. Ele coloca em evidência a centralidade da fé como caminho para a justificação diante de Deus. Então, a fé que você tem em Deus, que você coloca no Deus Todo-Poderoso, você sabe que Deus vai realizar, vai trabalhar no seu coração e que você possa deixar Deus controlar a sua vida, né? As obras da lei, como os mestres em Gálatas, desejavam introduzir o Evangelho no Evangelho, embora possam ser boas, mas são capazes de garantir a reconciliação com Deus. Então, nós sabemos que essas leis, elas são boas, são perfeitas, mas elas não têm capacidade de reconciliar o homem com Deus, porque a lei só aponta o erro, o pecado. A fé que estabelece a conexão vital entre o crente e a redenção proporcionada por Cristo. Cristo é o sacrifício, né, o cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados. As boas obras eram fundamentais para o cristianismo. Mas Paulo destaca a justificação como a fé e manifesta em uma vida transformadora. Então, quando você tem fé, a primeira coisa que você quer é agradar a Deus, obedecer à voz de Deus. Ele ressalta que a vida do cristão não é marcada por um vão legalismo, cumprir rituais religiosos, mas pela graça de Deus. Então nós somos justificados pela graça de Deus, pelo presente de Deus, pelo aquilo que nós não merecíamos, é o presente, é a graça. Quando o apóstolo começou a pregar sobre a justificação sem a necessidade das leis, os mesmos judeus convertidos não aceitaram e começaram a persegui-lo. Então Paulo passou por uma grande perseguição dentro da própria comunidade cristã, porque os judaizantes, aqueles que guardavam a lei, eles queriam introduzir no Evangelho de Cristo, que veio para libertar da opressão da lei, né? Do jugo da lei, e eles queriam introduzir novamente a lei dentro da igreja, dentro das doutrinas cristãs, né? Então nós falamos a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Não é qualquer fé, mas uma fé numa pessoa redentora chamada Filho de Deus, Jesus Cristo. Vivendo pela fé. Então, irmãos, no versículo 20, vai falar: já estou crucificado com Cristo, e viu. Mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, da qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando você se entrega
a Jesus Cristo, você não vive por si, mas você vive para Cristo. O apóstolo nos ensina uma mensagem profunda sobre a importância de viver pela fé. Como dito anteriormente, ele destaca a justificação não vem por meio das obras da lei, mas sim por crer em Cristo, né? Esse princípio fundamental não apenas redefine a nossa compreensão da salvação, mas também orienta a maneira como devemos viver nossas vidas diárias, né? Então, irmão, se você praticava alguma coisa, agora você passa a não praticar coisas erradas e andar pela obediência e praticando a verdade. Viver pela fé implica confiar totalmente na graça redentora de Deus, que eu já tinha falado anteriormente, né? É nós deixarmos Deus ter controle realmente das nossas vidas. Mesmo quando tudo parece perdido e sem saída, mesmo quando as coisas vão ao contrário, né? O vento contrário da nossa vida, problemas, inimizades, problemas de saúde e vários problemas, né, que surgem. Então você entrega a sua vida a Deus e Ele passa a comandar e direcionar. Mesmo quando tudo parece perdido e sem saída, ao sermos tentados a parar e desistir, Ele nos motiva a continuar a caminhar, né? Cristo sempre está com o Espírito Santo, está nos motivando. Paulo enfatiza que os nossos esforços para cumprir a lei são insuficientes para garantir nossa justificação. Então nós não somos justificados porque Cristo que nos deu a justificação. E a lei não pode justificar os nossos erros e pecados. Em vez disso, somos chamados para depositar nossa fé em Cristo, reconhecer que é por meio dele que encontramos perdão e reconciliação com Deus. Então, Cristo veio trazer essa paz, né? A paz que excede todo entendimento, porque quando nós estávamos perdidos, sem Cristo, nós estávamos em inimizade contra Deus, porque o nosso pecado fazia inimizade contra o nosso Criador. Isso nos liberta do fardo da autojustificação, permitindo experimentar a alegria e paz que vem ao confiar no Senhor, né? Além disso, Paulo nos desafia a abandonar a mentalidade legalista. Ele adverte contra a tentação de confiar em nossas próprias realizações e metas para agradar a Deus. Então não temos como ser justificado pelos nossos méritos, pelas nossas forças, né? Mas sim pela graça de Deus. Por outro lado, ele nos encoraja a construir nossas vidas sobre a fundação sólida da fé em Cristo, né? Quando nós passamos a ter Cristo como porto seguro, como sustentação da nossa fé, aí sim nós passamos a ter uma fundação sólida, um abrigo, né? Ou um refúgio onde nós podemos encontrar segurança. Essa mudança de perspectiva não apenas transforma nossa relação com Deus, mas também influencia de maneira como nos relacionamos com os outros. Então a pessoa também, o amor de Deus abrange outras pessoas através quando nós dedicamos a Cristo, quando nós começamos a evangelizar, a divulgar o nome de Deus, a ter uma vida santa, uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Viver pela fé não é conceito abstrato, mas uma prática diária significa confiar em Deus nas dificuldades, né? Buscar orientação em sua palavra, né? Quando nós meditamos na Bíblia, na palavra de Deus, agir com amor e compaixão com os outros, né? Então, o ensinamento amar ao próximo é uma jornada de confiança contínua. Então, a fé que nós temos em Deus é uma fé contínua. Ela tem uma sequência, né? E perdi aqui, né? É uma jornada de confiança contínua, onde aprendemos a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. Então, Deus nos ensina isso, né? Que devemos depender mais dele
Abandonar a autojustificação e confiar completamente na graça redentora de Deus, o que muda o entendimento da salvação e molda a nossa vida, capacitando a refletir o amor e a graça que recebemos. Então nós somos agraciados com o amor e a graça de Deus, o perdão de Deus, né? A graça redentora, no versículo 21, não naquilo a graça de Deus, não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu de balde. A passagem de Gálatas 2:21 é fundamental para destacar a natureza da graça redentora na mensagem cristã. Essa graça, por sua vez, conforme revelada, esse trecho ilustra a magnanimidade divina oferecer a salvação de maneira gratuita. Então nós sabemos que nós recebemos gratuitamente a salvação, apesar que foi pelo um grande preço, o preço da vida de Cristo, né? Mas ele nos deu essa salvação. Paulo destaca que a justificação fosse obtida por meio das obras, a morte de Cristo seria em vão, né? Então todo aquele sofrimento que Cristo padeceu, açoite, zombaria, escárnio, né? Chicotada, tudo isso que ele passou aqui na terra, ele seria em vão. Assim, a ênfase recai sobre a fé como alicerce da redenção e um presente imerecido que transcende as práticas legais. Então, o alicerce, a base, né, da nossa vida cristã é a fé em Cristo, a salvação, a graça. O texto revela a clareza de Paulo sobre a necessidade de alinhar a fé com a graça divina. E ele rejeita qualquer ideia de mérito humano na conquista e salvação, ressaltando que todos, judeus e gentios, estão igualmente dependentes da graça redentora de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que só Deus pode nos justificar, só Deus pode nos livrar do mal e devemos depender completamente da graça de Deus. Além disso, ela não apenas perdoa, mas também transforma a vida. Então, a graça de Deus, ela tem a capacidade não somente de perdoar as nossas vidas, mas também de transformar vidas. Ao aceitar Cristo pela fé, os crentes são justificados, capacitados a viver uma vida que glorifica a Deus. Então, agora, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para viver uma vida regrada na santificação. Essa graça não é licença para o pecado, mas um chamado à santidade, alimentado pelo profundo agradecimento pela obra redentora de Cristo na cruz. Então, quando nós temos essa gratidão, somos alimentados e busquemos a santidade para agradecer a Deus pelo fato de Ele ter nos livrado do mundo do pecado. Para Paulo, acrescentar alguma coisa a mais a fim de ter salvação seria como fazer o sacrifício da morte de Cristo um ato de nenhum valor. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21 é o versículo final aqui, né? Então, se nós queremos ser justificados pelas obras, pelos méritos, nós na verdade não vamos ter, porque não teremos êxito, né? Somos desafiados a refletir sobre a nossa compreensão da graça redentora, a forma que vivemos em resposta a ela. A salvação não é um prêmio para os que realizam feitos notáveis, mas para um presente para os que confiam humildemente na obra consumada de Cristo. Então, quando Cristo subiu na cruz, ele disse: está consumado, está realizado, está feito, né? Então, Cristo já fez essa obra redentora. A graça que chega a cada um de nós pela cruz é suficiente para uma vida inteira de paz, amor e salvação. Concluindo, irmãos, esse estudo, todos somos pecadores. Doutrina da justificação é fundamental para a vida cristã, né? Então, essa doutrina que nós
cremos que foi passada de valores até nós, somos agraciados por Deus, porque entendemos que se cairmos, teremos a oportunidade de recomeçar, continuar a caminhar. Muitas pessoas pecam, e quando tentam se levantar, o sentimento de dívida constante no coração. Então muitos não conseguem porque se culpam, né? Mas na verdade a graça veio tirar toda a culpa. Querem fazer alguma coisa para se autopunir ou justificar seu arrependimento com rituais religiosos. Entende que precisa fazer alguma coisa para ter o direito de reiniciar. Mas não é assim, né? A graça é suficiente. Essa graça não é a licença para continuar a pecar. Não. Quando você está na graça, não há liberdade para pecar, mas sim para santificar, buscar a presença de Deus, estar mais perto de Deus. A graça produz no coração do cristão o arrependimento, né? É através da graça de Cristo que vem o arrependimento, o perdão, a vergonha de não voltar ao pecado, constrangimento, uma vez que Cristo se entregou pelos nossos pecados. A graça nos encoraja a sair do erro e de viver um novo tempo, uma nova história. Então, irmãos, a graça ela tem essa justificativa, né? Ela tem esse poder de encorajar o crente a buscar ter uma vida plena com Cristo. Isso nos mostra que ela é necessária em nossa vida e caminhada, né? Então, irmãos, que nós possamos caminhar sempre na graça de Cristo, buscando sempre a sua presença, estando sempre na presença dele, porque nos foi dado a justificação pela fé, devemos viver pela fé e buscamos a graça redentora em Cristo. Para pensar e agir, qual área da sua vida você se sente mais tentado a pecar, né? Como você poderia usar mais o Evangelho? Como você poderia usar mais o Evangelho e menos a culpa para motivar pessoas, né? Você já fez acepção de pessoa ou passou por essa experiência? São perguntas para que nós respondemos para nós mesmos, né? E tiramos assim a nossa dúvida, aquilo que nos atrapalha a crescer na fé. Então essa semana nós falamos pela justificação pela fé. Somos justificados em Cristo pela fé. Na semana que vem nós estaremos falando da lição 5, como o pai da fé, Abraão, o modelo de fé, né? Então, vamos estar orando, agradecendo a Deus, né? Um estudo bem resumido aqui para os irmãos, mas espero que seja de valia para o irmão e o irmão busque a ter entendimento na palavra de Deus, sempre buscando a graça de Cristo. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez nós nos voltamos nossos pensamentos para Ti. Queremos Te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade desse estudo, que o Senhor possa estar melhor assim trabalhando no coração dos nossos irmãos, dos nossos queridos irmãos, que a graça redentora de Cristo possa alcançar todos, que o Seu Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo do pecado, nos trazendo clareza, Senhor, sobre a forma como devemos nos portar diante de Cristo. Eu quero Te agradecer, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita.
Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.